Olá, meus amigos, seguidores da página Memórias de Chique Chique. E hoje, dando continuidade às nossas entrevistas, recebo hoje, mas na residência do próprio, Dil, esse grande ex-jogador de futebol do Esporte Clube Bahia, pentacampeão baiano, enfrentando grandes equipes pelo Campeonato Brasileiro. E vai nos contar um pouco aqui sobre a sua vida, principalmente dentro do futebol. Quero aqui agradecer a recepção de Dil aqui na sua residência. Iniciamos nossa entrevista, Dil, lhe perguntando como começou a sua paixão pelo futebol. Imagino que seja da infância, mas conte para nós. O nosso amigo Edilson, para mim é motivo de alegria, de satisfação receber você aqui em minha casa e para falar daquilo, né, que a gente mais gosta e que realmente nós construímos uma história, né? Porque eu comecei como dente de leite, né, no Conquista, e depois, com 15 anos, joguei na equipe profissional do Conquista e depois me transferi para o Bahia, em Salvador, e aí começou assim a minha longa jornada, né, a minha longa trajetória no futebol profissional, e tive a oportunidade de jogar em grandes clubes do futebol da Bahia e também do Brasil. Para mim é motivo de alegria e estar aqui hoje, relembrando, né, essas façanhas, essa história que realmente nós estamos aqui começando a contar nesse momento, e eu estou ao inteiro dispor para trocar ideias e relembrar e passar para você tudo de primeira, que você possa registrar e quem sabe pode também servir de exemplo para novos valores que estão surgindo aqui no futebol de Chique Chique, onde eu vim através do futebol também, né? Através do prefeito Carlos Santos na época, me contratou para ser o treinador, e eu passei a ser treinador e jogador aqui do futebol de Chique Chique na época, e estou aqui até hoje, né? E estamos aí firmes e fortes e defendendo com unhas e dentes o futebol, o crescimento, o engrandecimento do futebol do município de Chique Chique. Dil, você iniciou sua carreira então no dente de leite do Conquista. Mas quando você se transferiu para o Bahia, ainda era na equipe de dente de leite? Não, eu depois, né, aos 17 anos, né, eu fui considerado na época o melhor jogador lá de Vitória da Conquista, né? E como eu falei, se eu fui considerado o melhor, por que eu não posso tentar uma sorte no Bahia ou no Vitória? Porque a minha primeira equipe, quando eu cheguei em Salvador, foi o Vitória. Eu passei lá, acho que 45 dias, e não houve o acerto, né, financeiro na época. E como eu tinha, nas férias, feito 2 gols contra o Juvenil do Bahia, lá pela equipe que eu atuava em Vitória da Conquista, automaticamente eu tive passagem livre e fui contratado pelo Bahia para o Júnior do Bahia, onde eu passei apenas 32 dias e logo em seguida subi para o time profissional, né? Então isso para mim foi motivo, né, de alegria e contestação de alguns jogadores, né, da base do Bahia na época, que já tinha lá 3 anos, e eu com 32 dias, né, fui observado, né, pelo Carlos Frone, que era o treinador do Bahia na época, e ele, né, me deu essa grande chance, e eu agarrei com unhas e dentes e nunca mais retornei para a equipe de base. Então isso é importante quando você tem um propósito, quando você, né, vai determinado de vencer na vida, né? Aí você, com certeza, você se dedicando, aí você consegue vencer. Então foi isso o meu propósito, que eu saí de Vitória da Conquista com a finalidade de ser jogador profissional de futebol. Dil, no caso aí, com 17 anos, você já estava jogando no futebol profissional do próprio Bahia. É isso mesmo? E como foi as suas ações, a sua emoção? Acho que mais a questão emocional, pela idade, ainda jovem, defender as cores de um clube tão forte, né, tão grandioso como o Esporte Clube Bahia. É muita satisfação, alegria, né? E realmente, na época, eu disputei o torneio Bernardo Speck pelo Conquista, né?
como profissional não, porque eu era amador, mas estava no grupo. Nós tínhamos um treinador, José Maria Areias, né? Que era uma pessoa que sempre me incentivava e dizia: você tem qualidade, lute que você vai vencer como jogador profissional. E me deu a grande chance e eu disputei nas preliminares do campeonato brasileiro, né? Porque naquela época tinha Bahia e Vitória, e nas preliminares disputava o torneio Bernardo Specto, no qual também eu fui campeão pela equipe do Leônico, já quando eu estava no Bahia, né? E a gente ficava, eu e o Osto Luiz, nós fomos emprestados na época e disputamos também e conseguimos ser campeão do Bernardo Specto. Mas primeiro eu disputei pelo Vitória da Conquista, o Bernardo Specto, e logo em seguida fui, como eu já falei, né, para o Vitória. Mas como não houve o acerto, aí eu me transferi para o Bahia e graças a Deus consegui me profissionalizar no Bahia. Disputei vários campeonatos brasileiros e depois fui emprestado para a equipe do Fortaleza, onde joguei o Brasileirão e o Campeonato Cearense de 80. E em 81 eu retornei para a Bahia e aí fui para a equipe do Asa de Arapiraca disputar o Brasileiro de 81, né, pelo Asa de Arapiraca. E quando eu retornei à Bahia, voltei, né, a disputar o Baiano lá já pela equipe do Fluminense de Feira, né, onde nós chegamos nas finais do Campeonato Baiano. E logo em seguida me transferi para a equipe da Catuense. A Catuense na época comprou o meu passe, né, e eu fui e passei lá 2 anos na Catuense, né, na Catuense lá do nosso amigo Antônio Pena, que era o dono da empresa, e na época comprou o meu passe e o do lateral esquerdo, Tião. Então, depois daí voltei e participei pelo Botafogo e fui vice-campeão, né? Fui vice-campeão baiano pela equipe do Botafogo de Salvador. E também tive uma proposta na época, né, para o Botafogo do Rio. O treinador Zezé Moreira, na época, me indicou, e Paulo Maracajá, né, na época não me liberou porque disse que eu era importante naquela época, né, no grupo do Bahia. Então, mas isso são histórias do futebol, que eu vivi e aqui agora estou contando. Eu acho que, né, em primeira mão, Edilson, para você, porque desde que aqui cheguei, talvez, né, por não querer falar, porque às vezes as pessoas falam, o cara fala muito e não tem história, né? Mas isso aí é natural e a gente conta isso com naturalidade, porque realmente foi o que nós vivemos, o que nós passamos, né, nessa área do esporte. E o Google está aí, né, para mostrar lá você com aquela linda camisa do Esporte Clube Bahia para todo mundo ver. Dil, você falou no Botafogo da cidade de Salvador, foi vice-campeão baiano. Você se recorda contra qual equipe o Botafogo foi vice-campeão? E também queria saber de você, se quando você entrou para o futebol com 16, 17 anos, entrando logo para a categoria profissional, você tinha apoio da família. Como é que seus familiares o olhavam dentro do futebol? Justamente porque eu, naquela época, entendeu? Gostava, era amante do esporte, né? E às vezes meus pais até me reprimiam, dizendo, vai estudar, que é melhor e tal. Mas aí a gente estudava, mas o futebol era o nosso objetivo. Entendeu? Era nosso objetivo e eu era um cara muito dedicado e a gente tem aí na nossa história, né, várias vezes fui considerado o melhor preparo físico do futebol baiano. Aí eu estou falando aqui e se você, às vezes, algumas pessoas talvez não acreditam, mas a gente tem fotos, né, e tem manchete de jornais da Bahia, para que a gente possa realmente comprovar tudo aquilo que nós estamos falando, e jamais eu teria interesse nenhum de estar falando aqui, né, coisas que realmente não aconteceu. Isso para mim, relembrar, né, é viver 2 vezes, porque com certeza nós passamos por esses momentos e na época eu realmente era um atleta dedicado e naquela época o cara que tinha realmente um condicionamento físico, né, avantajado, como era no meu caso, quer dizer, conseguia superar todas essas barreiras que a gente vê hoje aí. Às vezes tem jogadores, né, de qualidade inferior, mas se supera pelo condicionamento físico.
A gente tem visto aí em grandes clubes do futebol brasileiro jogadores que talvez na minha época não passassem nem perto do estádio, quanto mais vestir a camisa de Bahia, de Flamengo, do Palmeiras, de times grandes do futebol brasileiro. Então, eu me apegava muito no condicionamento físico e era bem fisicamente e às vezes me superava, né, em vários jogos porque me dedicava, né, e abracei com unhas e dentes e com certeza estou aqui hoje contando essa história porque realmente isso é uma realidade e nós estamos aí, independente de qualquer coisa, ainda hoje brigando pelo crescimento, pelo engrandecimento do futebol aqui do nosso município. Realmente você tem uma história maravilhosa e à medida que nós estamos aqui conversando, Dil, vamos aí mostrando aí para nossos seguidores fotografias, né? Momentos maravilhosos pelos quais você passou dentro do futebol, ainda jovem, magrinho, um belíssimo preparo físico. Estão aí as fotos, né? Que são verdadeiros documentos comprovando a história de Dil dentro do futebol. Dil, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu vejo os cronistas esportivos fazerem até com uma certa frequência. De vez em quando vem a polêmica. Se houvesse a possibilidade de um confronto, é lógico que isso é só um sonho, é impossível, mas se houvesse o confronto do futebol jogado na sua época, futebol técnico, vistoso, e hoje enfrentando o futebol atual, um futebol sem muita técnica, com raras exceções, mas muito pertinente, muito restrito à força física. Na sua opinião, se isso fosse possível, é lógico, isso é uma história de ficção. Qual equipe você acha que teria vantagem? Não, eu acredito o seguinte, como eu já falei, naquela época o jogador era escolhido pela condição técnica, né? Hoje não. Hoje existe, né, o mundo empresarial no futebol, né? Existem os empresários e se o empresário tem dinheiro, ele bota, né, qualquer atleta em qualquer time do país, certo? E a gente tem aí vários e vários exemplos. Ultimamente eu liguei aqui para um amigo meu, né, de um clube aqui da Bahia, aí ele me falou, se você tiver 10 mil reais para pagar por mês, nós vamos profissionalizar esse jogador. Você entendeu? Rapaz, eu achei aquilo ali ridículo, porque eu jamais vou indicar um jogador para qualquer equipe, como já indiquei vários aqui em Xique-Xique e profissionalizei esses atletas, né? No Fluminense de Feira, no Vitória da Conquista, né? No São Francisco do Conde, né? No Camaçariense, né? Em várias equipes aqui do futebol da Bahia, que eu indiquei jogadores aqui do nosso município, aqui de Xique-Xique, e que se profissionalizaram, né? Alguns jogaram 1 ano, 2 anos, né? E aí se não deu certo, aí não é da minha ossada, porque o meu empurrão, né? O primeiro passo, eu ajudei a essas pessoas darem o passe. Mas isso é consequência e cada um tem uma maneira, né, de agir, de ser, mas como eu venho dizendo, se fosse na época, e tem jogador hoje que está jogando em grandes clubes, que não passava nem perto do estádio, né, da Fonte Nova, do Maracanã, do Beira-Rio, não passaria nem perto, porque realmente hoje é mais um futebol, né, é mais um futebol à base do condicionamento físico e também dos empresários, né? Para você ver até a própria seleção brasileira, às vezes você vê várias convocações aí que não tem condição, quando você vê que no Brasil tem jogadores que têm, né, maior qualidade técnica, mas não está no grupo, porque não faz parte daquele grupo empresarial que manda hoje no futebol brasileiro. Você acha que o futebol administrativamente no Brasil ele foi muito alterado? Porque eu me recordo que havia a lei do passe. Aí a lei do passe acabou, não me recordo se foi a lei Pelé. E aí veio aquela questão de dizer que o jogador na época era escravo do clube, que não tinha liberdade de escolher onde quisesse jogar. E que, desde então, com a mudança da legislação, os jogadores passaram a ter uma maior liberdade. O que eu vejo, Dil,
é que com a mudança dessa lei eu não vi mais jogadores se tornarem ídolos com a quantidade que havia na época, porque no futebol da sua época tínhamos um Ademir da Guia, tínhamos um Zico pelo Flamengo, tinha um Roberto Dinamite pelo Vasco da Gama, tínhamos um Pedro Rocha, né, talvez um pouco antes, né, pelo São Paulo. Tínhamos um Elinho, um Palinha, um Reinaldo no Atlético, que era simplesmente um craque. Grandes jogadores, Falcão pelo Inter. E de um tempo para cá, com a mudança da lei, a coisa mudou bastante, porque jogador, poxa, joga no clube num ano, no segundo num outro, no terceiro um outro clube, ele veste várias camisas, sei lá, muitas vezes dá a impressão que ele não se identifica com nenhum, acaba não se identificando com nenhum. Como é que você vê essa mudança no futebol brasileiro? Acho que não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. Realmente é isso que a gente está comentando aqui, entendeu? Hoje, para você ver, quem é o craque do futebol brasileiro hoje? Aí você fica assim, sem saber, né? Mas naquela época, a gente tinha 4 seleções, a seleção brasileira, né? 4 seleções brasileiras, e você podia pegar qualquer um. Você vê, a seleção de 70, eu me lembro muito bem, né? Em 70, quer dizer, a seleção brasileira, Piazza era médio volante. Para jogar na seleção brasileira, teve que ser improvisado. Por quê? Porque tinha um jogador de qualidade que era o Clodoaldo, certo? Aí nós tínhamos no meio de campo Clodoaldo, Gesso e Rivelino, certo? Porque Rivelino, para jogar, teria que ser um ponta falso. Porque Gesso e Rivelino, você vai tirar? Não pode, tem que estar os dois. Tostão, Jairzinho e Pelé, certo? E Pelé, naquela época, o João Saldanha, houve aquela polêmica e tudo, que o Pelé estava cego. Moço, e quem é que enxerga mais agora? Porque Pelé fez um brilhante, né? Uma brilhante Copa do Mundo, e foi realmente, né, uma história do futebol brasileiro, com jogadores que foram selecionados a dedo, né? Pelo então, acho que o João Saldanha, né? E aí em seguida, com aquela polêmica lá com o presidente do Brasil, né? Teve aquela polêmica e tal, e aí entrou o Zagallo, não foi isso? Entrou o Zagallo e deu sequência e manteve o mesmo grupo. Nós tínhamos o Paulo Sérgio, que estava jogando o fino da bola, mas teve que ficar no banco porque tinha que jogar Rivelino. Rivelino tinha que jogar Tostão e Jairzinho, certo? E foi realmente uma Copa sensacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Porque eu estava lá sempre ligadinho na Rádio Globo naquela época, né? Porque televisão era pouca gente que tinha aqui, por exemplo, na Bahia naquela época, e lá em Vitória da Conquista, onde eu morava. Então a gente acompanhava, né, os detalhes, tudo na Rádio Globo. Então tá aí, eu quero passar para esse pessoal isso aí, porque realmente Pelé estava cego, e imagine se ele enxergasse. E se Pelé estivesse jogando hoje, eu acredito que Pelé teria feito uns 3.000 gols. Uns 3.000 gols, porque na época ele fez acho que 1.300 e pouco, ou 1.400 e pouco gol naquela época. Se fosse hoje, com a qualidade técnica, né, a força física que Pelé tinha na época, eu acho que hoje teria feito mais de 3.000 gols. E é um grande exemplo que você está dando, ao se referir à Copa do Mundo de 1970. E eu assisti também, viu, Dio? Morava em São Paulo, era garoto, tinha meus 8 anos de idade, mais ou menos, mas eu me recordo daquela Copa do Mundo, tricampeonato mundial, conquistado pelo Brasil. E quando você fala de Rivelino como ponta falsa, é muito interessante, porque no Corinthians, clube em que ele jogou por muitos anos, era ídolo, era o chamado Reizinho do Parque, ele jogava no meio do campo, né? Perninha esquerda, excelente cobrador de falta, aquele drible do elástico, né? Que inclusive, acho que a melhor jogada que ele já fez com aquele drible foi jogando pelo Fluminense, não sei se você se recorda, contra René, né? Passou entre as pernas no jogo contra o Vasco da Gama, e uma jogada linda, linda, linda de Rivelino. E aquela Copa realmente é inesquecível. Você falou sobre a questão do Paulo Sérgio, gente, craque de bola, mas tinha que ficar ali na reserva. Era muito difícil deixar jogadores como Tostão fora, né? Um Clodoaldo fora.
A única dúvida que ainda se consistia muito naquela época era o Félix, né? O goleiro, né? O goleiro Félix, baixinho, tinha muitos cronistas, né, que já criticavam pela saída de bola dele, então achava que era o único ponto fraco que o Brasil tinha naquela seleção. No entanto, o resultado foi Brasil 4-1, não é isso? Contra a Itália na final, e levantou o caneco na cidade do México. Gil, e com relação a assim, individualmente aos jogadores, houve essa mudança. Para a torcida que gosta de ter jogadores defendendo o clube por muitos e muitos anos, foi ruim, foi péssimo. O jogador hoje em dia parece que ele chega com uma mochila nas costas, entra num clube, não deu certo naquele, ele já atravessa pula o muro, né? Muitas vezes, e já joga num outro. Para o jogador, eu acredito que tenha sido positivo. Eu acho que financeiramente foi bom. Mas, num todo, foi bom para o futebol? Eu acredito que não, porque hoje, né, se a gente for analisar, quem manda no futebol hoje são os empresários, certo? Para você ver aí, quando o jogador, por exemplo, é o caso do Neymar agora, e tá aí essa polêmica, né? Aí time da X, outro da X, o empresário vai lá e negocia aqui. Às vezes o jogador nem sabe, quando chega já foi, é só comunicado, ó, você tá vendido, tem que se apresentar amanhã em tal lugar. Você tá entendendo? Então, realmente ficou descaracterizado, né, essa questão. E às vezes o cara não tem mais amor pelo clube, né, que ele veste a camisa, certo? Porque o que fala mais alto hoje é o fator financeiro, o que não acontecia naquela época. A gente pode dar um exemplo aqui. O Baiaco jogou a vida toda no Bahia, encerrou sua carreira, né? Não encerrou, quer dizer, jogou depois na Catuense, nós jogamos juntos na Catuense, posteriormente, quando o Baiaco praticamente já tinha parado, mas Baiaco jogou praticamente, né, na sua grande fase, e jogou no Bahia. A gente tem outros exemplos, o próprio Zico, né, o próprio Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, né, quer dizer, jogou a vida toda no Santos, então a sua história foi formada no Santos e acabou no Santos. Depois ele passou a ser professor, que foi para os Estados Unidos na época, se não me falha a memória, né? Foi para os Estados Unidos na época, ensinar o pessoal. Ele foi contratado para ensinar, né, nos Estados Unidos futebol. Então você vê, então são histórias, né, lindas, histórias de Pelé, do próprio Zico, que depois foi também, não sei se foi para os Estados Unidos ou foi para o Japão. O Japão. Então você vê, quer dizer, que jogadores que saíram daqui depois que praticamente encerraram as suas carreiras e foram dar aula, né? Porque realmente tinha essa condição, o Pelé, o Zico, né? Tinha essa condição porque realmente eram craques que dispensavam comentários. Então você vê, quer dizer que hoje quem manda no futebol é a área empresarial, que, né, que vive negociando igual fosse banana, né? O jogador já é negociado igual fosse banana. E quem dá mais é que leva. Para você ver, nós estamos aí agora com o Neymar aí, que tem 3 meses sem jogar futebol. Por quê? Porque tem esse impasse aí, vai para o Barcelona, para o Real Madrid, vai para não sei quem. E eu acredito que vai continuar lá até vencer o seu contrato, porque a janela de negociações já fecharam. E ele vai ter que se apresentar lá. Está retornando agora a jogar futebol, né? Vai jogar hoje pela seleção brasileira, nesse amistoso aí hoje. Com esse poderio dos empresários dentro do futebol, pela sua experiência, você que, embora tenha parado de jogar profissionalmente, mas você logicamente conhece os bastidores do futebol. Na sua opinião, existe influência dos empresários na escalação dos times de futebol nos dias de hoje? Para você ter ideia, não sei se você lembra daquela época, em 70, né, o presidente do Brasil exigiu do treinador da seleção que convocasse Dario Peito de Aço, que era, né, um dos grandes artilheiros daquela época, mas era um caneleiro, que eu tive a oportunidade de jogar com Dario também, né? Anos seguintes eu tive a oportunidade de jogar com Dario, pessoa excelente, era um goleador nato, mas o presidente da República exigiu a convocação de Dario, porque se eu não me lembro, ele era torcedor do Atlético Mineiro, e realmente teve que acontecer, para você ver, naquela época,
né, já tinha essa influência, que era pouco, né? Mas, como eu já falei agora a influência é dos empresários, entendeu? Inclusive você vê, aí o povo pergunta, por que Luxemburgo ficou muito tempo, né, sem um clube? Aí está a resposta aí, porque Luxemburgo realmente estava nesse esquema de empresários. E às vezes muitos clubes não contrataram o Luxemburgo e ele ficou aí uma boa temporada sem clube. Retornou agora para treinar o Vasco, né? Mas eu acho que ele aprendeu também, né? Deve ter mudado a mentalidade, mas naquela época Luxemburgo, né, foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, ganhou vários títulos, inclusive pelo Palmeiras, né? Então, mas ele realmente sofreu com essa questão aí, porque ele também estava sempre na mão dos empresários. Inclusive, eu me lembro muito bem que quando ele estava treinando, se não me falha a memória, eu acho que a seleção brasileira, não sei. Aí ele convocou um jogador aí, que o cara era o reserva, né? Justamente para valorizar, porque empresário tal disse que ele tinha que convocar. E aí ele acabou se queimando, né, nos anos seguintes, justamente por isso. Então é o que eu digo. Hoje quem manda no futebol são os empresários. E se você tiver dinheiro, você bota qualquer jogador. Hoje no Flamengo você bota qualquer jogador nos grandes clubes do Brasil e do mundo. Com certeza é isso que está acontecendo no futebol. É por isso que o Brasil hoje deixou de ser, né, uma referência mundial, porque naquela época, certo? Todo mundo só falava no Brasil. Hoje não, nivelou, porque o Brasil também passou a copiar o futebol europeu. Passou a copiar o futebol europeu e realmente nivelou. Porque naquela época a gente tinha os melhores jogadores do mundo, nós tínhamos jogadores tecnicamente, né, superior, e o Brasil por isso conquistou, né, vários títulos mundiais, por isso. Aí depois, quando os próprios treinadores começaram aí fazer curso, isso e tudo. Às vezes, eu admiro muito o Renato Gaúcho, porque ele fala, rapaz, eu não preciso de estudar futebol, não. Eu já nasci sabendo o que é o futebol. E às vezes ele está certo, porque se nós temos uma qualidade técnica melhor, por que nós vamos copiar a Europa? Eu acho que nós temos que valorizar, né, a condição técnica do futebol do Brasil. Correto? Para você ver, quer dizer, nós temos um Neymar, tecnicamente grande jogador, temos o Cebolinha que está aparecendo agora, né? Temos grandes jogadores no futebol brasileiro. Aí às vezes esse jogador vai lá para fora e não emplaca. Por quê? Porque tem que ser aquele jogador, roubou aquele jogador de esquema. E não é o forte do futebol brasileiro. O forte do futebol brasileiro, né, é aquele futebol alegre, o futebol moleque, como é chamado, né? Dos dribles desconcertantes, né? Nós tivemos grandes jogadores como o Paulo César, né, que jogava no Botafogo, grande driblador, o nosso próprio Garrincha, né, e também o Denilson, né, grande jogador, entendeu? E tivemos vários jogadores. Quer dizer, quem viu Dirceu Lopes jogar, eu tive a oportunidade de jogar contra, né, naquela época. Então você vê que são jogadores diferenciados. O próprio Zico, que eu tive a oportunidade de jogar várias vezes, tanto na Fonte Nova como no Maracanã. Então você vê a diferença da qualidade técnica que a gente tinha naquela época, de vários jogadores. Você podia, né, citar assim inúmeros jogadores. Hoje, se você for procurar, no Brasil é minoria, 2, 3 jogadores que se destacam hoje, porque também fomos copiar, como eu já falei anteriormente, a questão, né, do futebol europeu. E se a gente tivesse dado sequência a esse futebol moleque, esse futebol criativo, esse futebol malandro, que é o futebol brasileiro, eu acho que hoje a gente estaria em outro patamar. Você não acha que muitas vezes o que falta a alguns jogadores é a tal da mídia? Aquele jogador que gosta de aparecer, que gosta de estar nas redes sociais? Porque existem alguns jogadores, Dil, que são bons jogadores, mas que a torcida não percebe e às vezes não nota, né? Não notam a diferença que faz esse jogador na equipe. Com certeza, é porque, né, às vezes o jogador às vezes não se destaca, mas é fundamental no esquema de time A, time B ou time C. É por isso, justamente porque há aquela pressão, como eu já lhe falei. Quer dizer, o treinador, se não acompanhar
o raciocínio dos empresários, automaticamente ele é demitido. Automaticamente ele é demitido. Você vê agora, aí, aconteceu com o Palmeiras. Quer dizer, Filipão é um treinador vencedor, né? Tem a sua história. E o Palmeiras realmente caiu de produção, mas aí a culpa é dele? Será que a culpa é dele? Aí você vê, aí já está todo mundo, né? A mídia colocando aí e tal, e automaticamente ele teve que sair, porque é mais fácil você tirar o treinador do que você mudar, como o Palmeiras hoje deve ter 30 jogadores de qualidade, tem um grande plantel, certo? Então é mais fácil você tirar um do que tirar 30, né? A mesma coisa foi o Flamengo, aí mudou, e esse treinador que chegou no Flamengo, começou aí a dar a volta por cima, e o Flamengo hoje, né, tá subindo de produção, como o próprio Vasco, o Luxemburgo que chegou lá, né, o Vasco estava lá no rebaixamento, já deu a volta por cima. Então é isso. Então é mais fácil você mudar o treinador, né, ou o próprio diretor de futebol, né, de que mudar o time todo. Então é mais fácil você sacrificar o quê? O treinador, como aconteceu agora recentemente com o Mano Menezes, que já está no Palmeiras, e com o próprio Luxemburgo, né, que era tido como, né, o salvador da pátria, mas ganhou títulos e agora, porque, né, deixou de vencer em alguns jogos aí, já foi crucificado. Como a mesma coisa está acontecendo. Você vê, há dias atrás, há 30 dias atrás, Renato Gaúcho era o Deus, mas já perdeu agora a Copa do Brasil. E você já vê rumores lá, né, nego falando e tal, mas é isso, são os ossos do ofício. Então, futebol é assim, você venceu, você é o melhor do mundo, você, né, não ganhou, aí tem que ser crucificado. Colocando um parênteses aí, aproveitando esse assunto de empresários, essa influência que muitos deles têm no futebol, você acha também que as patrocinadoras, como essas grandes empresas que vestem, que colocam os uniformes nos atletas, inclusive de treinamento, você acredita que tem influência? Por exemplo, uma Nike, a poderosa Nike, que dispensa até o nome da marca, basta aquele símbolo, o mundo todo conhece. É uma marca mundial, uma empresa multinacional riquíssima, muito rica. Há quem diga que, por exemplo, quando há um amistoso do Brasil, a presença de Neymar é um custo e a ausência de Neymar é um outro custo. O que você tem a salientar a respeito disso, Gil? Não, mas a gente tem um exemplo aí, claro, né? Eu sei que você deve se recordar também, o Fenômeno, né? Você lembra? Quer dizer, o Fenômeno teve um problema, né? Um problema na concentração e já estava escalado Edmundo. Mas a empresa que era patrocinador de Ronaldinho, né? De Ronaldo Fenômeno, né? Obrigou a ele a entrar em campo para jogar aquela partida. Né? Para jogar aquela partida, e o cara entrou aéreo no campo e não disse para que veio. E a gente sabia, né, da condição técnica, da qualidade, do que ele vinha apresentando na Copa do Mundo. Mas entrou sem condição, porque né, aos 44 ele foi relacionado e escalado. Saiu do hospital para jogar. E realmente, quem perdeu com isso? O Brasil, porque se coloca Edmundo estava em perfeitas condições, mas aí prevaleceu, né, o empresário, prevaleceu quem banca, prevaleceu quem manda, e quem estava mandando era a Nike naquela época, e Ronaldo, acho que era, né, o maior contrato da Nike daquela época, e teve que botar o Fenômeno para jogar, de qualquer jeito, jogar não, entrar em campo, porque realmente ele não jogou. Então eu acho que são coisas que não podem acontecer no futebol, lógico, futebol profissional tem que ter, né, o respaldo financeiro, tem que ter, né, os empresários. Mas você determinar e escalar como eles estão mandando hoje no futebol, não só do Brasil, mas do mundo, é diferente. E você vê, na Europa hoje, tem muitas equipes que hoje passou a ser empresas, né? Empresas. E eu acho que a gente deveria criar isso aqui também no Brasil, né? Tá na hora de mudar e criar o futebol empresa. Você vê o Flamengo aí, vinha, né, numa fase ruim, mas entrou um administrador, que ele era administrador de crédito, então ele sabia não só administrar o dinheiro, como administrar o clube. E o Flamengo deu a volta por cima e hoje está aí, né, brigando aí para ser campeão brasileiro, ninguém sabe,
mas está, né, na liderança juntamente com o Santos e está aí próximo também de outras grandes equipes, mas tem amplas condições de chegar na frente, porque se estruturou, né, e mudou muita coisa no Flamengo, que o Flamengo, apesar de ser, né, a maior torcida do Brasil, né, mas não tinha estrutura nenhuma, Isso é público e notório. E houve essa mudança e automaticamente o Flamengo está aí nas pontas, né? Nas pontas e está aí liderando o brasileiro hoje. De modo geral, o futebol carioca, né, estava bem ruim financeiramente e hoje o Flamengo ele é um exemplo. E aí quando falo em Flamengo, Deus, não tem como não lembrar de Vampeta. Não sei se você se lembra de uma entrevista que ele concedeu, lógico, depois foi repetida por diversas vezes, fizeram a mesma pergunta. Como foi o período dele jogando pelo Flamengo, que foi fraco. A resposta dele foi o seguinte, ele disse: no Flamengo eu fingia que o clube fingia que me pagava e eu fingia que jogava. Ou seja, a meu ver, ele não foi profissional, foi muito desonesto com o clube e foi muito desonesto principalmente com a torcida. Porque essas tretas, esses problemas financeiros com o clube já era um motivo para ele rescindir o contrato ali. Mas não, ele entrava em campo e ele diz isso, que fingia que jogava futebol. Eu achei uma tremenda falta de respeito. E falando desse caso aí de Ronaldo, eu me recordo, foi na Copa de 1998, decisão na França, 3-0 para a França. O Edmundo ficou frustrado, né, porque era jogador para iniciar a partida e infelizmente por causa dessa questão aí da força, né, das empresas, o Ronaldo entrou no campo, zonzo, não conseguia nem tocar na bola e 3-0 para a França. Que até hoje muitas pessoas pensam que houve influência política do governo francês para ganhar aquela Copa do Mundo, mas a realidade é outra. A França jogava um futebol melhor e ainda pegou um Brasil meia boca, digamos assim, porque o melhor jogador não estava na sua forma ideal, não estava com saúde, na verdade. E falando um pouco do Flamengo, Dil, eu sei que você é flamenguista, desses apaixonados mesmo aí pelo rubro-negro carioca. E hoje eu sou testemunha, porque eu acompanho o futebol de todas as equipes, gosto muito de futebol e vejo o Flamengo dando uma verdadeira aula de futebol. Se dizia que futebol nessa linha do toque de bola, como o Mauro César, grande flamenguista e grande cronista da ESPN Brasil, defende futebol de toque de bola, de uma boa marcação, mas dá oportunidade para o jogador talentoso mostrar o seu futebol. E dentro do Flamengo, através aí do técnico o Jesus, né, Jorge Jesus, o Flamengo está se saindo muito bem. Eu gostaria que você comentasse, até se possível, a atuação de cada jogador, pelo menos de boa parte, porque eu acho muito bonito quando eu vejo o Bruno Henrique com aquela alta velocidade, muita técnica, conseguindo virar a bola para um outro jogador muito técnico e muito vibrante, que é o Gabigol. E ao mesmo tempo que vemos um Flamengo atacando, vemos também um Flamengo se defendendo. E, por exemplo, diante do Palmeiras, não deu chance para o Palmeiras jogar. O Palmeiras não conseguia tocar na bola. Quando o jogador do Palmeiras pegava na bola, na própria intermediária ali do Flamengo, o Flamengo já chegava com uma marcação muito forte e realmente não tinha como o Palmeiras sequer conseguir um empate naquela partida. Com certeza, o Flamengo melhorou muito, o Jesus chegou aí e realmente implantou, né, um sistema de jogo. E você vê os jogadores do Flamengo, todos eles têm lá aquele colete lá que tem um sensor que marca quanto o jogador corre em cada jogo. E ele diz que todo jogador dele tem que correr no mínimo 10 quilômetros. Porque se o cara não correr no mínimo 10 quilômetros, o cara não entrou em campo. Certo? Então você vê como o Flamengo mudou, né? E você vê todo mundo no Flamengo hoje está correndo, está marcando. E tem o Bruno Henrique que está desequilibrando. O próprio Gabigol, né? Que está aí marcando os seus gols. E você vê aí, convocaram só para essa seleção que vai jogar hoje, convocaram só o Bruno Henrique.
e o Gabigol, que é o artilheiro do Brasil hoje. A gente fica assim, rapaz, por que para jogar na seleção hoje tem que estar na Europa? Rapaz, são coisas que a gente não entende. E naquela época, do bom futebol brasileiro, todos os jogadores praticamente jogavam no futebol brasileiro. Então você traz o pessoal que está jogando na Europa, até você adaptar e colocar em prática, né? O futebol brasileiro, o cara se adaptar novamente, o futebol moleque, o futebol malandro, que a gente não está jogando hoje. A gente tem 2 ou 3 jogadores, como o Cebolinha, o Neymar, né? E o próprio, um menino que veio aí também, que são jogadores habilidosos, entendeu? Mas porque está jogando na Europa, aí é aquele jogador robô. E não pode, a gente não pode tirar a característica, o que o jogador tem de bom, você privar ele que dê um drible, que dê 2, não pode. Você tem que deixar ele à vontade. Lógico que tem coisas que você tem que determinar como treinador, mas você não pode privar o Neymar de não dar um drible. Se é o forte do jogador. Então, se ele der um drible no jogador, automaticamente a equipe vai ficar com 1 a mais no ataque. Mas não, Neymar não, você não tem que dar um drible não, Neymar, você tem que tocar de primeira. Você não pode privar o jogador que tem essa característica, que é técnico, né? De executar aquilo que ele mais sabe, que é dar um drible, né? Você não pode, o Cebolinha, que ele leva a bola para cima e sai com facilidade e chega na cara do gol. Então são essas questões, né, que o futebol brasileiro, é por isso que nivelou, e nivelou por baixo, por isso, porque os treinadores não têm que estudar na Europa para ensinar aqui. Como ensinar? Por que nós somos sempre, né, o melhor futebol do mundo e ganhamos vários títulos de Copa do Mundo? Por isso, porque a característica nossa era essa, e depois mudou, e aí nós estamos sofrendo as consequências, porque hoje o Brasil ganhar uma Copa do Mundo está difícil, certo? Porque está acompanhando o futebol europeu, que para mim, né, tem 1 ou 2 jogadores de destaque, mas o resto é futebol robô. E eu concordo com você plenamente, Dio, nesse pensamento seu. Eu também compartilho. Porque em 1994, como exemplo, o Brasil aí ganhou o tetracampeonato mundial, com Parreira como técnico, mas aquela seleção era, a meu ver, muito medíocre, muito burocrática, um futebol feio de ver. Mas ganhou uma Copa do Mundo, chegou à final e conquistou o título através de penalidades. E ninguém lembra muito dessa seleção. Isso é um fato. Mas se lembra, por exemplo, da seleção de 1982, com Falcão, Zico, Toninho Cerezo. E não ganhou aquela Copa do Mundo. Mas é um futebol vistoso. Tele Santana foi um exemplo de mostrar o futebol bonito. Com certeza, o Tele Santana, além de ter sido um grande jogador, né, e foi um grande mestre, né, que tem história, né, no futebol brasileiro, na equipe do Atlético Mineiro e também na equipe do São Paulo, né, que ele conseguiu botar jogadores que era cabeça de bagre, né, para melhorar muito, né, porque ele martelava no dia a dia, no treinamento, correto? E eu tive a oportunidade naquela época também de jogar contra grandes times, próprio Atlético Mineiro, que foi a minha estreia lá no Mineirão, né, como jogador. Mas você vê com o Tele Santana, quer dizer, aquele time encantou o mundo e não conseguiu ser campeão, né, para você ver o que é futebol, né, futebol bonito, de toque. A gente tinha grandes jogadores, né, tinha o Falcão, a gente tinha naquela época, se não me engano, Zico, Toninho Cerezo, um time realmente espetacular, né, com grandes jogadores daquela época e jogando um futebol brilhante e não conseguiu vencer a Copa. E você vê que nós tivemos seleções mais inferiores e conseguiu o título, né? Conseguiu o título. Então isso faz parte, isso é o futebol, mas é como eu venho sempre falando, hoje o futebol nosso está nivelado porque realmente está querendo copiar quem nos copiava anteriormente, certo? Então isso até, a gente fica assim, até falando, mas rapaz, por que isso? Por que isso? Que hoje o treinador brasileiro tem que sair para estudar na Europa, certo? Não existe. Eu acho que
na época, quem criou o futebol? Foi o inglês, né? Se não me falha a memória, quem criou o futebol foi o inglês. Charles Miller. Então, mas quem aperfeiçoou, quem realmente revolucionou o futebol foi o Brasil, né? Que se tornou, né, o maior futebol do mundo naquela época. E hoje, como a gente vê aí, não tem que se especializar aqui na China, não sei aonde, não existe isso. Eu acho que se a gente tivesse dado sequência e o nosso futebol fosse realmente como era anteriormente, né? Porque você vê, até as equipes de base, não, porque se o cara não tiver 2 metros, não presta. Então o Osni não ia jogar futebol. Eduzinho, que foi um dos maiores meia-direita que eu tive a oportunidade de jogar com ele também no Bahia. Outros e outros jogadores, né? Que era baixinho, mas era tecnicamente superior. Correto? Então não ia jogar futebol no futebol de hoje. Tinha a qualidade técnica, mas o tamanho, né, pequeno. Você vê o Osni 1,57 m. E foi um dos maiores jogadores que passou pelo futebol da Bahia, né? Veio do Santos e tal. E teve também, se não me falha a memória, no Flamengo. E tudo lá no América do Rio. Então, quer dizer que o futebol hoje você tem que ter 2 metros. 2 metros é para jogar basquete, meu irmão. Certo? Não é porque é para vender para a Europa. A Europa só aceita se o jogador for acima de 1,89 m, de 1,90 m. Então isso não existe. Então, com essas mudanças, quem perdeu foi o futebol brasileiro. E a gente discute constantemente. E nós que vivemos o futebol, né, daquela época, né, tivemos a oportunidade de jogar futebol profissional naquela época. Hoje a gente fica assim, estarrecido, porque para jogar futebol, ou tem que ser forte ou tem que ser grande. Mas o futebol pode ser pequeno. A gente não entende. É como eu falei. Então, é justamente por isso que os empresários hoje estão deitando e rolando no futebol brasileiro, no futebol mundial, por isso. Retomando agora o futebol baiano. Vamos falar um pouco sobre o Bahia, pelo qual você foi pentacampeão baiano. E na época o Bahia enfrentou o Vitória numa decisão. O Vitória, que era um clube invicto. O Bahia empatou 0-0 e esse título ficou marcado na história da sua vida. Fala um pouquinho disso, sobre conquistar de forma inédita 5 títulos seguidos do campeonato estadual da Bahia. Realmente, quando eu cheguei lá em 75, como eu já falei, eu tive a oportunidade de jogar o campeonato baiano profissional, né? Passei pouco tempo na base, né? Porque justamente como eu lhe falei, porque eu era dedicado e os preparadores físicos, né, sempre me davam força. E quando o treinador do time de cima perguntava, e aí? Não, chama Dil, que Dil é um jogador versátil e tem o melhor condicionamento físico aqui pela nossa avaliação. Então por isso é que eu consegui chegar mais rápido ao time de cima do Bahia. E em 75 eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos pelo time profissional e sagrar campeão. 76 a mesma coisa. 77, né, eu já tinha me profissionalizado e também conseguimos ser campeão. Em 78, da mesma maneira. Então foi assim a nossa história, eu consegui esses títulos. E depois em 80, né, em 80, eu tive a felicidade também de ser emprestado por Fortaleza, um grande clube também do Nordeste, e participar do Brasileirão pela equipe do Fortaleza e o campeonato cearense também. Então isso são histórias que a gente está contando aqui, né? E eu acredito que é importante, porque tem muitos garotos aí que tem que mentalizar que quando a gente quer, a gente vai buscar o nosso objetivo e com força de vontade e determinação, automaticamente se consegue, né, almejar esse objetivo. Mas para isso, como eu já falei, tem que ter muita força de vontade, né, e centrar naquilo que realmente quer. E como foi sua experiência de jogar contra grandes clubes como Vasco da Gama, Palmeiras, e enfrentar aquela massa do Flamengo em
pleno Maracanã. Em 78 nós tivemos, né? O Bahia fez um brilhante campeonato brasileiro e nós disputamos uma vaga para as quartas de final. Nós ficamos entre os 8, né, melhores do Brasil. E nós disputamos com o Palmeiras. O primeiro jogo, para você ter ideia, o Bahia tinha a vantagem de jogar por 2 resultados iguais contra o Palmeiras, de Luiz Pereira, né, daquela galera ali que é Rosemiro, lateral direito, Luiz Pereira, se não me engano, Alfredo era o quarto zagueiro, né? E o Palmeiras tinha um time, era Toninho, que era o centroavante e que realmente desequilibrou nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos. Nós perdemos o primeiro jogo em São Paulo e na Fonte Nova com 117 mil pessoas. Inclusive, eu tenho esse jornal aqui em casa que está aí guardado até hoje, né? 117 mil pessoas. E naquela época, se a gente consegue vencer por um placar mínimo, estaríamos nas quartas de final. E para você ter ideia, naquele ano, quem chegou à final, eu acho que você se lembra, foi Palmeiras e Guarani. Palmeiras e Guarani. E nós perdemos naquela época 1 carro 0 cada atleta do Bahia, que era a premiação. E eu tive a oportunidade de jogar os 2 jogos, tanto em São Paulo como na Fonte Nova. Com 117 mil pessoas lá aplaudindo, gritando, e nós empatamos em 1-1 com gol de Gesso, ponta esquerda. E nós perdemos naquela época 1 carro 0 cada atleta, para você ter ideia. E o Palmeiras jogou a final com o Guarani e o Guarani se sagrou campeão brasileiro de 88. Bem lembrado, bem lembrado. E eu não me esqueço desse jogo. Eu era garotão ainda, mas não vou esquecer. Na verdade foram 2 jogos na final. O Palmeiras jogando no Morumbi. Jogou no Morumbi contra o Guarani. Aí o Leão era o goleiro, grande goleiro. Era goleiro de seleção. E hoje é técnico de futebol. Caiu na bobagem de Careca, né? Um lance bobo. Causou um pênalti. Ele foi expulso. Entrou, salvo engano, Gilmar como goleiro. O reserva dele, salvo engano, foi Gilmar. Gilmar entrou. Tomou o gol, ficou 1-0 no Morumbi. E o Palmeiras teria que reverter a vantagem do Guarani em Campinas, lá no estádio Brinco de Ouro. E lá o Guarani venceu por 1-0. Novamente foi gol de Careca. No primeiro jogo, não sei se foi Zenon que cobrou o pênalti, mas eu me recordo que no segundo jogo, já em Campinas, 1-0 Guarani, aquele timaço, time maravilhoso que anos depois, né, goleou muitos clubes famosos, clubes grandes, inclusive o próprio Palmeiras e outros clubes. Era um clube muito poderoso. Zenon, Careca, Renato, Neneca, né? Nossa, era Mauro na lateral direita. Eu lembro assim com muita clareza desses jogadores. É tempo muito bom. Agora, Dil, quero que você comece a nos contar como foi a sua vinda para Xique-Xique. Eu sei que você é casado com uma senhora daqui de Xique-Xique. Então queria saber como é que se deu a sua vinda para a nossa cidade. Eu morava em Vitória da Conquista e na época estava treinando o Serrano Futebol Clube lá da nossa cidade na série C do Campeonato Brasileiro. Eu e Polozzi, né? O zagueiro Polozzi, que jogou em Palmeiras, jogou na Ponte Preta, né? E ele era o treinador e eu auxiliar técnico. Aí o Polozzi foi embora e eu continuei como treinador. E lá teve uma reunião, se não me falha a memória, uma reunião da maçonaria, onde Carlos Santos, prefeito, né, de Xique-Xique na época, né, esteve lá com o meu cunhado. E aí a gente estava jogando uma pelada lá no clube social, onde era a reunião da maçonaria. E quando eles chegaram, aí meu cunhado me avistou, aí me chamou, me apresentou o prefeito. E ele me fez o convite. Aí eu disse, eu vou pensar, certo? Eu vou pensar. E aí, como a minha esposa era daqui e também deu apoio e força para que a gente pudesse retornar não, que ela pudesse retornar para Xique-Xique, que ficaria perto dos seus familiares. E aí eu aceitei o convite e vim treinar a seleção de Xique-Xique na época, na Copa do Feijão.
e aí também no campeonato intermunicipal. E aí eu vim para treinar e depois acabei sendo também treinador e jogador da seleção e do Brasinha, onde nós conseguimos naquela época 3 títulos consecutivos, né, pelo Brasinha, e trabalhei como treinador da seleção e depois me envolvi com a liga, fui presidente, né, e tenho certeza que se não atrapalhei o futebol de Xique-Xique até hoje, eu ajudei, né, ajudei e continuo aí, independente de qualquer coisa, ajudando, tentando mentalizar esses novos valores que estão surgindo aí, né, para que se dedique, porque hoje o futebol passou a ser uma coisa rentável, né? Independente de ser uma profissão, é uma profissão talvez a mais rentável, né? Quando a pessoa realmente se dedica e tem sucesso, automaticamente consegue, né, ganhar muito dinheiro, que não acontecia na nossa época, que na nossa época era mais camisa e você, né, se dedicava mais. Mas hoje não. Hoje tem jogador aí que chuta para cima e está ganhando milhões. Eu posso garantir a você, Edil, que você só ajudou o futebol de Xique-Xique. Na realidade, você ajudou o futebol em todas as equipes pelas quais você jogou. E digo mais, aí dentro ainda do futebol local, eu tive a oportunidade de entrevistar Milton. Milton, que é artesão, gosta de fazer aqueles carrancas, é muito conhecido aqui, que antes era chamado de cão, hoje ele não gosta de ser chamado de cão. Então, ele quer que nós o chamemos de Milton. Uma pessoa maravilhosa, foi zagueiro aqui em Xique-Xique, um belo jogador, estatura muito boa, porque é um zagueiro alto, né? Mas ele fala que o futebol de antigamente, ele era mais, os jogadores participavam de forma mais ativa, com maior responsabilidade, né? E hoje os jogadores, não vou generalizar, lógico, mas já não tem aquele foco que tinha antigamente. Você concorda com isso? Com certeza. Hoje, naquela época não havia essa facilidade que existe hoje, né? Quer dizer, o jogador com 15, 16 anos já bebe normalmente, naturalmente, e não tem a responsabilidade que nós tínhamos naquela época. Quer dizer, naquela época a gente tinha que dormir cedo, né? Porque também era da criação, né? E depois evoluiu tudo, né? Houve a evolução e automaticamente essa garotada, né, tá acompanhando a evolução. Naquela época você não tinha telefone celular, televisão, era poucas pessoas, né, que tinham naquela época. Então hoje não, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo, né, toma a sua cervejinha natural, não tem aquele compromisso como a gente tinha na época. Eu me lembro muito bem que quando eu ia jogar qualquer partida, eu ia dormir cedo, né, e às vezes acordava até cedo demais, pela ansiedade, né, de estar lá e tinha aquele compromisso. Rapaz, eu tenho que me apresentar bem. Se o cara está dizendo que eu sou bom jogador, eu tenho que me apresentar bem, porque senão o cara vai dizer que nada, você falou que fulano joga muito e a gente veio aqui e o cara não jogou nada. Então a gente tinha aquela responsabilidade. Naquela época, para você ver, eu com 15, 16 anos, naquela região ali perto de Vitória da Conquista, era várias equipes que vinham lá para me contratar, para me jogar, e meu pai às vezes não deixava. Não sei o que, às vezes eu tinha que sair escondido. Não, eu vou aqui, e só voltava no outro dia. Entendeu? Então são essas as questões. Hoje não. Hoje, a juventude de hoje não tem essa responsabilidade que a gente tinha naquela época, né? Para jogar e para se apresentar bem. Hoje tanto faz ele jogar bem como jogar mal, ele não está nem aí. Não tem esse compromisso como nós tínhamos naquela época, né? Porque realmente era dessa maneira. E hoje não, hoje facilitou tudo, né? Todo mundo tem as suas regalias, que naquela época, eu acho que você também viveu essa época e você sabe, né? Os pais da gente eram ali, ó, no cabresto, a gente não tinha, né, muita folga não, tem que trabalhar. Meu pai tinha padaria na época, então eu tinha que levantar todo dia cedo para ajudar na padaria, né? Depois vender o pão, era desse jeito. E hoje não, hoje está tudo, né? Tá tudo fácil e as pessoas, né? Os garotos de hoje não têm esse compromisso como a gente tinha, como eu já falei. Quanto ao futebol diretamente profissional, no futebol amador, futebol de cidades pequenas, as dificuldades são maiores. Mas você defende a continuidade
da concentração dos jogadores? Não, porque se eu lhe falar aqui, naquela época, quando era a época de Bavi, a gente passava 4 dias concentrado em Dias Dávila, naquela época, né? A gente passava 4 dias para você ver como era a rivalidade entre Bahia e Vitória. Às vezes, quando tinha 2 Bavi, né? Que um era na quarta, outro no domingo, a gente concentrava na segunda-feira e pronto, só voltava para casa no domingo. Para você ter ideia como era, né? Aquele compromisso, a responsabilidade, né? Dos jogadores naquela época. Hoje não, hoje praticamente foi extinto concentração, né? Concentração foi praticamente extinto, né? Tem time aí que não concentra, né? O jogador vai, treina, vai para casa e só volta no dia do jogo, se apresenta só no dia do jogo. Como eu estou falando aqui, eu vivi, né, essa época dos grandes clássicos, né, do futebol da Bahia e também lá no futebol cearense em 80, era desse jeito, né? Quando ia jogar um clássico contra o Ceará, entendeu? Era aquele Deus nos acuda e tinha que concentrar 2, 3 dias antes, né? Era ali, treinava e voltava para a concentração. Mas hoje não, você vê, houve muita mudança, né? Houve muita mudança e eu não sei se foi para melhor, eu acredito que não. Dil, como que é? O que vocês faziam durante a concentração? Não é como eu lhe falei, a gente ia treinar e voltava para o hotel, né? Aí era massagem, né? Banho de piscina para relaxar e todos aqueles cuidados que eram, né, determinados pela comissão técnica, né? E nós tivemos vários treinadores que era rígido, né? Eu tive mesmo um treinador, Duque, eu não sei se você lembra dele, né? Treinou grandes clubes do futebol brasileiro também, Duque, Zezé Moreira, Carlos Frone, Fantoni, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores e eram os caras, né, que lhe deixavam à vontade, mas também você não podia pisar na bola, porque se pisasse na bola automaticamente era afastado. Então você, às vezes, né, procurava fazer as coisas mais certo do que errado, né? Porque a gente também conhece que naquela época também tinha alguns jogadores que, né, saía fora da linha, né? Eu tive a oportunidade de jogar com jogadores que às vezes não tinham, né, a mesma responsabilidade que, por exemplo, outros jogadores tinham. Então, às vezes eu lembro muito bem no Campeonato Brasileiro de 77 ou foi 78, se não me falha a memória. Beijoca era o astro do Bahia, centroavante, mas Beijoca era aquele cara, se deixasse ele sair para voltar tinha que ir buscar ele, quem sabe onde, né? Mas era desse jeito. E no Campeonato Brasileiro, se não me engano, de 77, o Beijoca disse que ia em casa lá, que não queria comer a comida do hotel, foi em casa. E isso foi em casa, nós fomos encontrar o Beijoca no sábado já, entendeu? Aí pegaram o Beijoca e foi aquela reunião, joga, não joga, joga, não joga. Seu Zezé Moreira disse, se ele jogar, o Maracajá vai escalar o time, que eu mesmo não vou pro banco do time do Bahia. Mas aí Maracajá, que era muito, né? Era muito, organizava tudo, arrumava tudo e era um grande diretor, convenceu o seu Zezé de ir para o banco. Quando terminar, seu Zezé, porque já pensou se o senhor entrega o cargo aqui agora, na véspera do jogo, né? Aí vai ser um caos total para o Bahia. Campeonato Brasileiro. Seu Zezé aceitou só botar o time para jogar e assim que terminasse o jogo, ele iria para o Rio e ia entregar o Bahia. Resultado, botaram o Beijoca para dormir, para se cuidar. Resultado, Bahia, primeiro tempo, 4-0. 3 gols de Beijoca e 1 gol de Altimar. Não me esqueço disso nunca. E aí, quando terminou o jogo, esqueceram tudo e seu Zezé continuou como treinador. Certo? Aí são histórias, né, que eu vivi e estou hoje aqui passando, talvez em primeira mão, né, Edilson? E para mim isso é uma alegria, a gente está relembrando, né, essa história, porque realmente nos deixa feliz e tranquilo para poder falar daquilo que nós vivemos. Isso é importante e eu hoje realmente estou me sentindo realizado, estar aqui, né, com você na minha casa, falando, trocando ideias e relembrando, né, fatos históricos, com certeza. Dil, uma coisa também que me chama a atenção, isso vem de datas atrás, é que você tinha uma escolinha de futebol aqui em Xique-Xique. E sei que você
revelou jogadores, bons jogadores. E gostaria que você falasse um pouco como foi essa vivência sua dentro da escolinha daqui de Xique-Xique e, se puder até, mencionar nomes de jogadores que você entende que realmente eram bons, são bons e, se ainda não estão num grande clube, tem ainda possibilidades de entrar. Disso. Na época, assim, logo aqui que eu cheguei, eu também fundei, né, a escolinha, Craque do Futuro, né? E realmente passou alguns garotos que no futuro vieram a se profissionalizar, né? E você vê, a gente pode citar aqui jogador como o próprio Sérgio Manuel, né? Que na época eu levei ele lá pro Real Salvador, que era um time do empresário Newton Mota, que é muito conhecido, né? Trabalhou em grandes clubes do Brasil e trabalhou em Bahia e Vitória. E inclusive ele tem hoje ele está em um time aqui da Bahia aí com o mesmo projeto. Mas na época eu mandei o Sérgio Manuel, ele voltou e quando ele foi para São Paulo, né, se tornou a realidade lá no Mirassol e jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Tivemos também outro jogador que passou por mim aqui, que foi eu quem trouxe lá da região de Bititá, né? O zagueiro que eu, na época, indiquei para o Vitória da Conquista. Tá me falhando aqui a memória agora o nome dele. E Arthur. O Arthur, né, que eu acho que você conheceu, eu acho que ele participou também no Palmeiras, né? Uma temporada no Palmeiras. E hoje já se encontra aí em Ibititá. Mas foi eu que indiquei na época para o Vitória da Conquista, né? Como o próprio Sidney, que na época eu levei ele para o Bahia, né? Levei ele primeiro para o Galícia, que eu trouxe o Galícia para fazer um jogo aqui amistoso aqui na Barra, e o Sidney jogou aqui, foi muito bem, né? E o treinador Miltinho, que foi meu treinador também na época no Botafogo, levou o Sidney, mas como a barca lá no Galícia furou, eu peguei o Sidney do Galícia e estava assumindo naquela época o treinador, falhou a memória aqui agora, e o Bobô era o diretor de base lá na época do Bahia, e eu coloquei o Bobô lá. Inclusive na época esse mesmo treinador da base do Bahia estava trazendo o Daniel Alves, né? Eu me lembro muito bem, e o Daniel Alves chegou no Bahia e eu estava lá no dia que ele se apresentou, para você ver como a gente tem história, né? Tem história e nós não estamos aqui, né, falando nada que não aconteceu. E o Daniel Alves estava chegando naquela época no Bahia, Sidney passou lá 6 ou foi 7 meses no Bahia e depois por um problema lá veio embora, ficou aqui e depois, futuramente, né, eu o indiquei para um policial da Polícia Civil aqui, o Sidney e o próprio Luciano, que foram para disputar a segunda divisão do campeonato pernambucano. E lá eles foram bem e futuramente, né, foram jogar no Náutico, certo? Então tudo isso é história de jogadores, inclusive também levei alguns jogadores para o Fluminense de Feira, como o próprio Tiaguinho, o próprio irmão do Sidney, o Silas, o Paulinho, né? O Paulinho que jogou lá e jogou também, né, em outro time, Madre de Deus, que o treinador Elias, né? Também depois que saiu do Vitória da Conquista foi para lá e hoje é o treinador do Vitória da Conquista. Então tudo isso são histórias que a gente está contando e que nós vivemos e demos esse apoio, né, independente de qualquer coisa, a esses jovens que estavam surgindo no futebol de Xique-Xique. Como agora também nós já estamos fazendo uma triagem aí, temos vários valores surgindo no futebol de Xique-Xique e temos também essa possibilidade de indicar não só para Bahia, como Vitória, como o próprio Vitória da Conquista, Fluminense de Feira, o Bahia de Feira, né? Que nós temos amigos que trabalham lá e a gente tem essa influência de indicar esses novos valores que estão surgindo aqui no futebol de Xique-Xique. Então nós não paramos, estamos aí dando essa sequência, independente de ter cargo A, B ou C, isso não interessa. Eu acho que o importante de tudo isso é a gente gostar, né? E tentar ajudar aquelas pessoas, né, que estão surgindo aí com potencial para que possa realmente ser alguém na vida jogando futebol.
Desses jogadores, você citou um deles que para mim é um grande destaque, já que joga na seleção brasileira, o Daniel Alves, Dani Alves, como muitos já o preferem chamá-lo. Você, já naquele momento, Dil, quando você o conheceu, já percebia nele um jogador diferenciado? Não, porque quando eu acompanhei o Daniel Alves, ele estava chegando, né? Estava chegando juntamente com o Sidney, lá na base do Bahia. Mas ele foi uma pessoa que, né, rapidamente surgiu no time do Bahia, jogou pouco tempo também, né, como profissional no Bahia, e seguiu a sua carreira. E, graças a Deus, hoje é um dos maiores jogadores, né, se a gente for analisar, que conseguiu, parece, se não me engano, 40 títulos, né? E tem uma história vasta lá, né, na Europa, e tá aí, foi escolhido o melhor jogador da Copa América, da última Copa América, capitão, né, e campeão. Então é um jogador que conseguiu se superar, que conseguiu realmente vencer. É daqui da cidade de Juazeiro e tá aí, né, como um grande exemplo, né? E a gente tem que, quando o exemplo é bom, a gente tem que procurar seguir. É isso que eu digo para esses jovens que estão surgindo aqui no futebol de Xique-Xique, que se dedique, né? Se tem qualidade, por que não correr e não realizar o seu sonho? É só querer e, né, e ser determinado, porque para você chegar, lógico que você vai encontrar barreiras, mas se você for persistente e confiar, né, no seu potencial, com certeza você vai conseguir ser alguém, né, jogando futebol. E falando Daniel Alves, só digo o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, que hoje é detentor do passe dele, né? Não sei nem se é mais passe que fala, os direitos federativos. Hoje ele joga no São Paulo e realmente desconheço que haja algum jogador no mundo para ter conquistado títulos mais importantes que Daniel Alves. E o mais interessante, Dio, é que a gente sente em Daniel Alves a vontade dele continuar conquistando títulos. Ele veio para o São Paulo já na idade que está, mas não está, ele não é um jogador acomodado, é jogador com final de carreira. Engana-se, inclusive eu ainda acredito que vai jogar a próxima Copa do Mundo tranquilamente, porque tem um preparo físico muito bom, é um jogador que se cuida, um jogador que dificilmente tem contusão, então vai jogar por muito tempo. E continuando também nosso assunto aqui do futebol de Xique-Xique, como é que você vê os clubes aqui da nossa cidade? Você acha que eles tiveram algumas melhorias, apesar que aquela responsabilidade de outrora já percebemos que realmente não existe mais, estamos já numa outra realidade, numa outra época, é muito complicado, ainda mais hoje em dia que a internet tomou conta do mundo, inclusive dentro do futebol. Mas como é que você vê esses certames municipais, intermunicipais, Copa do Sertão e tantas outras competições dentro do futebol? Eu acredito o seguinte, está mudando, mas o futebol de Xique-Xique há algum tempo aí atrás estava parado, mas agora voltou, né, a movimentar. O prefeito Reinaldo Filho tem dado total apoio, inclusive agora nós já temos um campo que na época eu corri atrás, né? Solicitei do prefeito um gramado e ele atendeu, né, a nossa solicitação. Conseguimos gramar o estádio municipal, que era uma poeira terrível para quem ia assistir os jogos ali, quando naquela época que estava ventando muito, certo? E hoje nós temos um estádio com a grama excelente, temos um estádio hoje iluminado, e temos um estádio com vestiários, né? Bons vestiários, que também foi agora inaugurado recentemente. Então nós melhoramos a nossa estrutura a nível de estádio e temos sim que melhorar também na questão, né, das equipes, tem que melhorar e a tendência é melhorar, porque já é pensamento do prefeito de no próximo ano colocar a nossa seleção, que sempre participou do intermunicipal, e o campeonato intermunicipal é a maior vitrine do futebol amador do Brasil, certo? Porque esse campeonato intermunicipal que está aí sendo disputado esse ano tem 64 seleções, certo? Temos Morro do Chapéu,
João Dourado aqui pertinho, que está participando. E por que Xique-Xique não participar? Esse sempre foi, né, a minha questão, a minha briga, porque Xique-Xique não participa. E eu tenho certeza que com a gente colocando essas ideias em prática aí, o prefeito já está também pensando no próximo ano e vamos torcer que dê certo para a gente colocar também o nosso selecionado aí e colocar esses novos valores, como eu já falei anteriormente, que vem surgindo aí nessa grande vitrine que é o campeonato intermunicipal. Você vê, nós temos aí grandes jogadores que jogaram até em seleção brasileira que saíram dessa competição, desse campeonato intermunicipal. Então nós temos sim, com certeza, de buscar e estamos aí esperançosos aí que no próximo ano possamos disputar o campeonato intermunicipal. E eu tenho certeza que se depender do prefeito, se depender desse que vos fala nesse momento aqui, tranquilamente nós iremos participar. E como eu gostaria de frisar, naquela época que eu levei o Sidney, eu levei o Carlinhos lá, o Juliano, filho de Ney, né, que era prefeito na época, também passou uma temporada lá. Daniel, que hoje trabalha na Caesa, também foi para o Bahia e passou uma temporada lá. O Marcos, né, filho de João de Didi, também eu levei. Então eu levei esses 4 jogadores e coloquei no Bahia, para você ver como a gente tinha nessa influência, esse respaldo, né? E como eu lhe falei, Bobô era o chefe, né, da base do Bahia na época e jogou comigo na Catuense, né? Nós jogamos juntos 2 anos na Catuense, então a gente tinha aquele respaldo, né? Aquela moral de chegar lá e indicar os jogadores. Mas aí você indica, aí não depende de você, depende, né, do aproveitamento daqueles que estão lá, que você colocou. Como eu falei, Daniel Alves chegou, se dedicou e venceu. Sidney teve lá, não conseguiu vencer lá, mas veio para cá, para a área na área aqui dessa outra região aqui, né, de Recife aí, e conseguiu, né, jogar até num time na Itália, no Livorno da Itália. Então, para a gente isso é motivo de alegria. É como eu sempre falo, eu se não estou atrapalhando, eu tenho certeza que ajudei, né, aí em alguma coisa aqui no futebol de Xique-Xique. Como eu já falei, trabalhei aí na seleção, nós conseguimos 2 Copas do Feijão e 2 vice-campeonatos, né, na minha época. Então eu acho que eu ajudei mais do que atrapalhei. E se depender de mim e se precisarem de mim, eu estarei aí à disposição para ajudar o futebol de Xique-Xique e quem sabe conseguir mais títulos, conseguir, né, colocar o futebol de Xique-Xique, como eu sempre falo, no mais alto degrau da fama. Então nós estamos aí à disposição e aí lutando e brigando para que a gente possa conseguir melhores dias para o futebol do nosso município. Eu aproveito essa oportunidade até para mandar aqui os meus parabéns ao prefeito Reinaldo Filho, nosso popular Reinaldinho, por essa obra, que é a reforma do estádio Elcio Bessa. Ficou muito bonito. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até o estádio, mas já vi imagens, já vi fotografias, vi inclusive um vídeo de nosso amigo Xandinho Lacração, que tem um canal no YouTube, uma pessoa muito divertida aqui do nosso município, e que fez um trabalho lá de reportagem dentro do estádio. E deu para ter uma noção como ficou bonito, mas ficou muito bonito mesmo. Aproveito também para dar um abraço aí no nosso amigo Xandinho Lacração. Mas, Dil, eu quero agora aqui encerrar nossa entrevista. Quero deixar aqui a você a oportunidade para que você fale sobre algo que eu não tenha lhe perguntado, algo que não tivemos tido a chance aqui de comentar. Fique à vontade aqui nas nossas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer, né, essa oportunidade que você está me dando. Eu acho que tem coisas aqui que jamais eu comentei com ninguém desde que aqui cheguei, né? E eu cheguei aqui no ano de 1988, em janeiro de 1988, né? E estou aqui até hoje, então não é um mês nem um ano, são vários anos. E você, eu acho que é testemunha, né? É conhecedor, deve ter acompanhado. E
eu vim através do futebol e continuo até hoje, né, lidando aí no futebol, tentando ajudar, tentando, né, buscar, como eu já falei, melhores dias, né, para o esporte do nosso município. E você vê, agora estamos aí também com um programa já na rádio, né, e amanhã, que vai ao sábado, né, Esporte Total, e eu acho que você é um ouvinte também e vai nos prestigiar ouvindo sábado, né, pela manhã, das 6 às 7 da manhã, e aos domingos também. E nós estamos aí, independente de qualquer coisa, né, falando daquilo que a gente mais gosta, né, daquilo que a gente sempre viveu, né, desde garoto, desde os 11 anos que a gente está aí envolvido aí no esporte, e tenho certeza que até o dia que Deus me chamar, eu estarei aí lutando e brigando e discutindo, né, pelo futebol, não só aqui do nosso município, mas também da nossa micro-região, porque às vezes a gente tem uma certa influência, um certo conhecimento, e se depender desse que vos fala nesse momento, realmente nós somos apaixonados pelo futebol e com certeza vamos viver, né, os nossos últimos dias aqui na Terra, buscando ajudar, buscando, né, essas determinações e tentando ajudar o futebol aqui do município de Xique-Xique, que é onde eu resido, onde eu moro, onde moram os meus familiares, né? Hoje, né, eu sou um cara realizado, tenho 2 filhos, um é advogado, mora em Salvador, o outro mora aqui, né, trabalha aqui em Xique-Xique. Então, eu sou um cara realizado, tenho 2 netos, então isso é importante. Então, eu acho que para mim é motivo de muita alegria estar aqui hoje, lhe recebendo aqui na minha casa e falar daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol, e relembrar, né? E relembrar de vários momentos que eu vivi no esporte, por aí afora, né? No Fortaleza, no próprio Bahia, lá no Conquista, lá onde eu comecei, né? Em outros times, no Asa de Arapiraca, e em alguns times do futebol da Bahia também, Fluminense de Feira, né, o próprio Leone, que eu tive a oportunidade de ser campeão do Bernardo Espectro, né, no Botafogo de Salvador, e em muitos times que eu passei, né, e que com certeza hoje é motivo de alegria estar relembrando todo esse passado, e com certeza, se não foi brilhante, mas realmente foi um passado, e realmente, contra fatos e fotos, eu acho que não existe argumento, né? Com certeza. Então isso para mim é motivo de alegria, de satisfação, e eu quero lhe agradecer de coração por essa oportunidade que você me disponibilizou para mim estar aqui falando, trocando ideia e conversando, contando um pouco da minha história, né, que eu vivi nessa área do esporte. Eu que também, Deus, que sou apaixonado por futebol, gosto muito de futebol, independente de qualquer clube, de seleções, amo futebol, gosto de outras modalidades esportivas, mas não há como negar que o futebol, o esporte bretão está em primeiro lugar. Eu quero mais uma vez agradecer a você pela receptividade aqui na sua residência, concedendo essa entrevista histórica, porque essa entrevista ela vai para o mundo todo, para os nossos netos, bisnetos, seus tataranetos, e por aí vai. Futuras gerações verão um dia essa entrevista sua, né? Essa história maravilhosa, essa experiência de vida que realmente é inquestionável, né? Quero dizer a você que agradeço, digo a você que estou muito feliz, chego até a me emocionar, porque não é de hoje que eu tinha esse desejo de entrevistá-lo, saber da história de Dil, aquele jogador do Sport Clube Bahia, está aí nas fotos para todo mundo ver, e que é um marco aqui no futebol xique-xiquense, não só dentro do futebol, mas também como pai de família, como avô, como esposo, como amigo que você é aqui na cidade. Você é um exemplo aqui em Xique-Xique. Eu aqui encerro essa entrevista, pedindo a todos os nossos seguidores que compartilhem essa entrevista, assim como tantas outras entrevistas que temos aqui na página Memória de Xique-Xique. Compartilhe no Facebook, compartilhe no YouTube, compartilhe no WhatsApp, informe seus amigos sobre as entrevistas que temos feitas aqui em homenagem aos xique-xiquenses e não xique-xiquenses que têm um nome elevado aqui no nosso município. Fiquemos todos com Deus.